Bem-vindos ao segundo episódio do À Direita. Hoje vamos repetir a fórmula de sucesso do primeiro episódio. Portanto, temos como anfitrião novamente o António Casal, desde o qual já agradeço novamente a disponibilidade de nos ter recebido. Como convidado novamente, Fernando Afonso, e também agradeço novamente o convite, ao teres aceito o convite de estares aqui novamente connosco. E eu estarei novamente aqui a fazer um pouco o papel de moderador, obviamente também opinativo. Se houver algum assunto que tu queiras ver debatido nesta mesa, esta pequena assembleia, deixa nos comentários. Eu gostava de ver debatido este assunto. E mais, se quiseres uma destas cadeiras, quiseres te juntar a nós, deixa aí nos comentários. Eu gostaria de participar no podcast e gostaria de debater este assunto. E nós tratamos disso. Iniciando então as nossas temáticas de hoje, a primeira delas gostaria de que fosse abordada aqui o rescaldo das últimas eleições regionais da Madeira, portanto, que aconteceram aqui há uns dias, e perceber também a vossa opinião sobre o que é que sucedeu depois das eleições e analisar um pouco os resultados. Portanto, não sei quem é que quer começar. Posso começar. Chamar a atenção de que o Miguel Albuquerque, começando por dizer o seguinte, se houver algum jurista que me esteja a ouvir, portanto, vai para já ficar a perceber que eu não sou jurista. Portanto, se eu estiver a dizer alguma asneira, peço desculpa. Mas a minha interpretação das coisas era a seguinte, ou pelo menos deveria de ser assim. Todo o candidato que estiver a ser objeto de investigação de um processo, seja do que for, de ordem jurídica, não deveria poder se candidatar. Ponto prévio. Isto posto, o Miguel Albuquerque jamais poderia concorrer e encabeçar a lista pela AD. Neste caso, pelo PSD. Okay? Foi. Venceu. E venceu porquê? Porque na Madeira, apesar de eu tenho que os parabenizar porque são efetivamente um povo que consegue compreender que é preferível ter, ainda que o Partido Social Democrata não seja um partido de centro-direita, neste momento entende-se que é um partido de centro-direita. Mas no seu manifesto inicial ele era um partido de centro-esquerda. E em todo lado, assim. Pronto. Democrático. Exatamente. E então, ainda assim, eles entendem, portanto, que é eles, os madeirenses, porto-santenses, entendem que o Partido Social Democrata é um partido de direita e por isso é que votaram nele. Portanto, mas tinham lá mais partidos de direita para votar. Da verdadeira direita, e podiam ter votado em massa. Quiseram votar numa figura que está neste momento a ser objeto de investigação e com vários processos por crimes de corrupção, ainda não condenado, portanto tinha estado a ser julgado. Sim, mas para mim... Ainda nem iniciou o julgamento, ainda está no ato de investigação. Portanto, poderá ser julgado. Exatamente. E mesmo que venha a ser julgado, terá sempre a presunção de inocência. Vamos ver. É uma questão de princípio. Penso que é isto que no entanto, eu entendo mas das palavras do só, António e subscrevo. E permite-me só acrescentar isto, que é, quando nós chegamos a estas figuras políticas da nossa sociedade, por assim dizer, grande parte delas ficam apenas pela parte de investigação e os casos são abafados e nem sequer a julgamento vão e depois vêm para a praça pública dizer que são inocentes. Alguém só pode dizer que é inocente se for a julgamento e for transitado e julgado pelo juiz a dizer que é inocente, que não há prova. Portanto, se não for julgado, tudo bem que há a presunção da inocência, mas ninguém pode dizer que é inocente de algo que não foi julgado. Perfeitamente, Samuel, isso que o António Casal perguntou, eu só digo isto. Eu entendo perfeitamente o que o António Casal está a dizer, mas a questão aqui é a tal questão de princípio. Se o termo linha vermelha poderia ser usado, teria a ver com isto, por exemplo. Há vários casos em que poderia ser usado. Ou seja, basta, porque é uma questão quase me apetece dizer mais do que natureza política, natureza filosófica. Bastará uma investigação estar em curso, bastará haver eventualmente ou não indícios, mais ou menos gravosos, de algo, aliás, mais do que uma acusação. Ou melhor, é mais do que uma investigação que está em curso. Ainda não tenho acusação, portanto. Mais do que uma investigação que está em curso. Acima de tudo é uma questão de princípio. É tão só isto. E é nesse sentido que eu subscrevo por inteiro. Os madeirenses e os porto-santenses sabem, como sabemos todos nós, e nenhum de nós tem uma bola de cristal, pelo menos eu não tenho, não sei o que vai acontecer a seguir.
Agora, que pode perfeitamente acontecer a qualquer momento no futuro que haja mais um passo de investigação. Certo. Portanto, é que suspender uma série de... Quando digo suspender, não é no sentido de dados processuais, políticos, etc. Não. Mas é vir novamente a dúvida ao de cima. Não, isso para mim só deve ser continuado. Além da dúvida, pode acontecer no decurso das investigações, o Ministério Público reúne as provas necessárias para fazer então a acusação e a partir daí passa a ser um acusado que vai a julgamento em plena função, não é, governamental, neste caso da região da Madeira. E eu penso que isso ainda seria pior, que é, caiu o governo da Regional da Madeira por um indício, por uma investigação, assim, aquilo que aconteceu com António Costa, portanto, aqui portanto, em termos legislativos de Portugal como um país, não é? Foi novamente agora eleito, portanto, alguns dos madeirenses, portanto, muito poucos já, por sinal, ainda lhe deram o voto de confiança para que ele pudesse ser novamente eleito, se bem que agora faltará saber se ele vai conseguir apresentar o plano de governo ou não, isso vai ser aceito pelas restantes forças partidárias, espero que não, na minha ótica, mas isso é só a mim disco. Não sou madeirense também, não posso opinar. Parece-me que perante o atual quadro parlamentar será muito difícil. Será muito difícil. Impossível, mas, portanto, quase impossível. Mas que aconteça dele iniciar funções executivas, não é? Daqui a meio ano, daqui a um ano, poderá acontecer dele ser, efetivamente, ter uma acusação formal e provavelmente o governo vai ter que ir outra vez porque ele não vai ter condições políticas para continuar. Portanto, e vamos passar para mais um ato eleitoral e é isto que nós vemos. Felizmente, nos últimos anos, se me permitem, isto tem vindo mais ao de cima porque existe alguma tendência já, neste caso da direita, de tentar expor e de forçar isto, portanto, que é a tal força antissistema que existe, okay? Portanto, e que não é conivente com aquilo que se passava nos últimos 45 anos, sendo que nos últimos 5 anos esta força existe e tem voz, portanto, e nos últimos 5 anos nós conseguimos ver registros sei lá, não direi diários, mas são se calhar semanais, em alguns casos, relativamente às classes políticas. Sendo que em anos anteriores também não, temos o caso de Sócrates, temos outra coisa quaisquer, não é? Mas cuidado, o anterior governo bateu recordes. Sem dúvida. Não, mas no surgimento de casos. Bateu recordes porque existe uma força parlamentar, desculpa. Ora é essa. Mas bateu recordes porque existe uma força parlamentar neste momento que não se cala. Que não está envolvida na gestão de distribuição de taxas. Certo. Portanto, expõe. Permitam-me só, e desculpem interromper, e António Casal é muito rápido, até, penso que se poderá dizer, porque apesar de tudo, e com todas as dificuldades que nós sabemos, por vezes, parecem no caminho, o nosso Ministério Público tem conseguido, bem a proposta até da própria petição, sem dúvida, que está em curso ainda, tem conseguido pelo menos tentar levantar a ponta do véu de algumas coisas. Mas isto havia uma discussão muitíssimo mais profunda. Mas, poderia ter mais autonomia para continuar, mas sim, mas é isto. É que ainda por cima isto aconteceu num momento em que estava a decorrer uma legislatura em que o Partido Socialista tinha literalmente maioria absoluta. Sim, sim. O que ainda é mais estranho, ou talvez não. Mas peço desculpa, por favor, António Casal, ias dizer algo? E a dizer que, olhando para aquilo que os madeirenses e porto-santenses fizeram nestas eleições, fazendo aqui um ponto de comparação com uma situação diferente da política, que tem a ver com um ato de confiança, não é? Porque quando há uma quebra de confiança, normalmente as pessoas tendem a não confiar, não é? Certo. E não foi, quer dizer, ainda que se tivesse manifestado uma certa quebra de confiança, porque efetivamente o PSD perdeu muito eleitorado, não compreendo a mutação de voto do povo madeirense e porto-santense à esquerda, nomeadamente ao Partido Socialista, e não, peço desculpa. O Partido Socialista tem exatamente a mesma votação. JPP, e JPP, que é o Juntos pelo Povo, exato. Lá está. A semelhança daquilo é um partido que não tem um espectro político definido. Se bem, e dando uma nota daquilo que nós fazemos essa análise, só para te explicar. Não, tens razão. O JPP, principalmente na Madeira, penso que foi onde foi criado, foi mesmo na Madeira, embora já se tenha expandido para o restante do país. Mas, por exemplo, não concorre às eleições europeias. Sim, não concorre às europeias. Portanto, cá
Em Portugal, por exemplo, em Portugal continental nós não temos essa possibilidade. Há um partido Às regional. 10 ideias. Mas já concorreram às legislativas e vão concorrer em autárquicas, portanto... Certo. Não, mas um partido regional específico. Sim, mas na Madeira foi lá possível. e tem essa expressão lá. Mas consegue ser, à semelhança, e aquilo que apelidam do Chega, não é? Portanto, que é o partido populista, o partido que está preocupado com as dificuldades que a população tem, o JPP faz este papel na Madeira. Okay? Portanto, eles são dissidentes de vários partidos que se uniram, não assumindo um fio condutor ideológico em termos de posicionamento de esquerda. Terão dado um grande contributo para a extensão, diria literal, da esquerda. Da esquerda mais não, isso sem dúvida. Em termos da extensão da esquerda, deram esse contributo e desde já fico grato por isso também. Muito grato, muito sinceramente. Acho que já não tem lugar no nosso panorama político, mas pronto, continua a ser a minha opinião. Agora, aquilo que acontece a posterior, embora eu concordasse e até percebo o que é que eles quiseram fazer enquanto partido regional, o que é que eles pretendem, o que é que eles defendem, e concordando com algumas medidas, obviamente são sendo populistas, é a favor da população, a tomada de posição deles no dia a seguir às eleições, de fazerem um acordo com o PS no sentido de formar governo, mostrou que também andam à procura de deputados. Eles não estão preocupados, efetivamente, com a população, estão preocupados com a população, mas é a deles. E é isso, e agora pegando aqui nas tuas palavras, porque era isso que eu ia há um bocadinho, eu estava a tentar levar o meu raciocínio, e aproveitando aquilo, agora o que o Samuel acabou de dizer, e muito bem, o JPP demonstrou que aquilo que é a sua gênese não é uma falácia, não é propriamente uma coisa verdadeira, porque se fosse, meus caros, e agora é diretamente para os senhores do JPP, porque é que não olham para o Chega e aprendem com o Chega? Se querem ser populares, efetivamente, porque apelidam-nos o Chega de serem populares, populistas, façam como o Chega. O Chega colocou uma linha vermelha, Miguel Albuquerque não, acabou. E os senhores estão efetivamente preocupados em defender os interesses dos madeirenses e dos porto-santenses, não tinham que fazer essa coligação. Ponto final. Até porque ela não é execuível. Não consegue permitir. Não vai funcionar. Ela é execuível a feitura, naturalmente. Agora, não é execuível. Não vai funcionar. Quer dizer, no sentido de resultar numa solução de governo. Não vai funcionar. Sabemos, Dr. Ventura, por exemplo, em nome, naturalmente, como presidente do Chega já disse que não, de todos. Sim. E mais, o António Casal, só uma nota adicional, pronto, que eu acho que é interessante, que é essa dita linha vermelha, acerca, por exemplo, do pressuposto de não querer presidir um governo regional, neste caso da Madeira, de alguém que está sob investigação, repito, estou com tu, não estou a julgar ninguém por antecipação, poderá ter de produzir acusação, penso que é mais... Será o mais certo. Olha, nem espero por aí. Sei uma coisa, alguém absolutamente isento, paradigmaticamente isento. Estamos a falar de um homem que esteve 4 décadas 40 anos à frente do governo regional. O Dr. Alberto Jardim já disse publicamente, é a pessoa mais isenta, é um paradigma de isenção a este nível. O Partido Social Democrata tem capacidade para arranjar outro candidato. Arranjar alguém que substitua o Dr. Albuquerque. E eu digo-vos, francamente, os madeirenses e os porto-santenses já sabem porque é que votaram, e eu até entendo o que possam ter feito do ponto de vista específico deles, portanto, idiosincrático, da Madeira, etc. Agora, é muito fácil de entender. Há outra solução. E o Chega, por sinal, não está na disposição de apoiar o governo presidido por ele. Mas eu até gostava de ver uma coisa... Se o Dr. Alberto João Jardim diz isto, mas eu até gostava de ver... O Dr. Montenegro não é sensível? Eu gostava de ver uma coisa importante, desculpa, Fernando, tem que ser mesmo aí, que era, efetivamente, o Dr. Alberto João Jardim ter dito isso, e efetivamente ter aparecido uma figura, mas mais importante do que isso, era essa figura formar as diligências necessárias para efetivamente apurar, se for verdade, fazer o possível para que a condenação, o julgamento e a condenação surtam, para que se limpe a imagem do Partido Social Democrata.
que não estão minimamente preocupados com isso. Nunca estiveram, era isso que estávamos a falar, durante 50 anos eles nunca tiveram preocupados a limpar a imagem. Eles andam a guardar as costas, eles guardam as costas uns aos outros. Mas então permitam-me só porque... A farinha é toda do mesmo saco. É muito engraçado porque... E os porcos são sempre os mesmos. Eu já ouvi mais do que uma vez o comentário, mas o Chega conseguiu a votação, conseguiu. Porque há pessoas inteligentes na Madeira e os portanto também são inteligentes. Bem, até subiu um pouco. Mas porquê que quer mandar? Porquê que quer ordenar? O Chega não quer fazer isso. O Chega apenas apresenta, e eu acho que é absolutamente compreensível, uma solução que permitirá estabilidade no futuro. Mas eu acho que será difícil com o Miguel Albuquerque à frente do governo. É o que eu estou a dizer. Portanto, o Chega não quer impor ao PSD ser a doutora Albuquerque. Apenas disse o que pretende fazer, parece. E pode ser. Manutenção do doutor Albuquerque é sabido o que Chega fará. Substituição por uma figura que permita consenso. Então não é claro se o Chega, que é o partido que tem como a sua principal matriz meter os corruptos no sítio deles. Contra a corrupção e tudo mais. E eu olho para o Partido Social Democrata, tenho um líder que está neste momento sob um escrutínio por atos de corrupção. Então o Chega vai dar a mão. É isto? Não pode. Perfeitamente. Portanto, a nossa matriz, meus amigos, a nossa linha é azul. Eu já sei que para o presidente André Ventura é vermelha porque ele é benfiquista. Só por aí a minha é verde. Pronto, ok. Mas a linha é azul. A linha é azul. Portanto, é linha. É uma linha. Não é um ponto e linha. É uma linha. Portanto, para o Chega é linha. Não é um tracejado. É linha. Para os outros é uma circunferência, é o retângulo, é o hexágono, é o que for. É o que lhes der jeito. Bem mais estranho, sabes? Para nós não é. Casado, só isto que é muito rápido. É, durante um período de 2, 3 dias, exatamente logo às eleições, falar-se desta tentativa de imposição. Quando o Dr. Ventura, o Chega, estariam a querer mandar na gestão do PSD, neste caso, do PSD, na verdade. E pode ser. Acho que é mais estranho. É o que surgiu a seguir. Penso que até houve uma conferência de imprensa, eu aqui digo penso, porque estou a falar no condicional, não tenho a certeza, não assisti, do PS e do JPP a anunciar uma solução governativa. Que não era possível. Mas só faltava mesmo dizer porque é que o Chega não... Fernando, mas isso é um movimento... mundo ao contrário, mais ou menos. Não, mas Fernando, isso é um movimento meramente político. Percebo. É uma forma de fazer pressão sobre os outros. Mas não conseguem fazer pressão porque não têm sequer número de deputados suficiente para fazer sequer pressão. Os madeirenses e os porto-centenses é que têm que perceber. Vocês é que têm o poder nas mãos. Têm que perceber o seguinte. Se realmente querem que a vossa economia funcione, a vossa justiça funcione, seja o que for que funcione, na próxima oportunidade, que não vai ser daqui a muito tempo, que percebam que PS e PSD já não são solução. Têm que inovar. Têm que passar para o outro lado. Esqueçam, não vale a pena votar nem no PS, no PSD, porque os senhores vão estar a votar, peço desculpa, em corruptos que equipam de vermelho ou em corruptos que equipam de cor de laranja. Ou potenciais corruptos. Mas é fácil nós percebermos isto. É muito fácil. Há um dado que é muito importante. Quando Marcelo Caetano foi retirado do poder, quando se deu o golpe de Estado, Portugal era o terceiro país do mundo com maiores reservas de ouro. Okay? Neste momento, nós continuamos todos miseráveis e Portugal está abaixo da posição 30 dos países com maior reserva de ouro. A pergunta que eu vos faço é: conseguem-me explicar como é que nós saímos como o terceiro país do mundo com maior reserva de ouro para a posição 30 e não evoluímos nada? Alguém evoluiu. Esses ratings eu não estou a falar eu estou a falar do... Atenção, eu estou a falar do povo. Eu sei. Eu sei que tu estás a falar da outra classe. Não. O que eu estou a falar é relativamente àquilo que tu acabaste de dizer, que é assim, se tínhamos a posição que estavas a dizer, o primeiro, o segundo, o terceiro. Em termos de riqueza. De reserva. Portanto, se ela foi desbravada, falta aqui a perceber, se ela foi desbravada. Mais do que desbravada, foi desbaratada por completo.
provavelmente em muitas sedes, em elefantes brancos vários. Já nem preciso pegar no exemplo, o célebre exemplo real, de Cahora Bassa, até ao fim do acordo. Sabem quanto é que custava Cahora Bassa, portanto, no país onde eu nasci, mas um orgulho. Os números são evidentes: 1 milhão de contos, são 5 milhões de euros por dia. Meus caros, é fácil de perceber. Eu repito, 1 milhão de contos, são 5 milhões de euros por dia. Portanto, podíamos, sem sequer correr o risco de passar por populistas, gente que traz argumentação sem qualidade e fundamentação, não, era muito simples. Claro que a resposta está, por natureza, à vista de todos. Não, é que eu pergunto é, se o ouro que foi desviado, não é desviado, foi... Mas eu não pego no ouro, sabes, António Casal? Entendo isso como mote, como discussão, ouro... mas eu pego em muito mais. Pois, estamos num sistema absolutamente... O Samuel falou em desbravado. Eu acrescentei desbaratado. Dizia apenas isto no sentido de corroborar o que tu acabavas de dizer, que é, pegaste o exemplo das reservas de ouro, sabes qual é o risco de vir logo uma série de gente que eu diria que... Fernando, pego nisso, mas pego noutras coisas mais. Olha, nós temos um país verde, nós temos o maior número de horas de exposição solar, nós temos uma costa ventosa. Podemos dizer que há países que têm mais exposição solar. Temos uma excelente... Na Europa? Tem. Espanha consegue ter mais, Itália consegue ter mais, está mais a sul. Não, estamos a falar de coisas geográficas. Ninguém controla o sol. Há coisas que ninguém controla. Eu entendo o que estás a dizer. Temos um paraíso. No fundo, em termos de país relacionado com os demais, acabamos de ter um paraíso. Potável. Infelizmente, algumas zonas começamos a ter algumas questões de seca, mas pronto. Não, mas eu por exemplo, sou defensor desde 2014, pessoalmente, eu, António Casal, desde 2014, que defendo a criação, que só este ano é que se ouviu falar. Salinização. Não. Nas autoestradas de água e a central de dessalinização de água. Se Portugal fizer as duas questões, se Portugal avançar com as duas questões, fica com uma posição muito, muito importante na Europa. Porque a água vai ser um problema comum. É um problema comum, não é um problema exclusivo de determinados países. É um problema que vai tocar a todos, até porque as alterações climáticas são aí. Portanto, passando para o próximo tema agora das futuras eleições europeias, se avizinham em menos de 15 dias já, portanto, desde a altura que nós estamos aqui a gravar, seria já aqui o Fernando Afonso, então, para começarmos a abordar esta temática também atual. O que eu tenho a dizer é muito simples. Até porque, sabem, todos os presentes, qual é a minha ideia acerca do partido que deveria ter o maior número de votos. Certo? E vai ter. Tive a oportunidade, porque não tinha tido antes, embora já tivéssemos tido um passado comum com alguma diferença etária no outro partido, tive a oportunidade até recentemente na presença de António Casal, de conhecer o embaixador António Tanja Correia. Foi um prazer enorme. Não há muito a dizer, até porque estamos a falar de algo que vai resultar, no fundo, num resultado estatístico, mas depois está refletido em número de lugares, em número de posições, ou melhor, em tomadas de posição. Francamente, e dado que me deste um modo para eu conversar sobre os candidatos das direitas... E gostava de fazer uma questão, se me permites, relativamente portanto, ao candidato Ângelo Ferreira, do Correia, desculpe, que representa o Chega, não é? Portanto, e que nestes dias foi abordado nesse aspecto, e só para perceber também o teu posicionamento, e se calhar também do casal, relativamente à postura dele, que se prende com a família europeia que depois vai integrar. Okay? Nós sabemos que o Chega faz parte da ID, portanto, de uma ala da direita com alguns partidos até mais extremados, não é? Portanto, pela Europa fora, e o Tanja Correia assumiu ele próprio, não é? Portanto, consideraria o Chega numa ala mais conservadora e não na própria ID. Okay? Obviamente eu entendo também o posicionamento dele, mas gostava de saber o que é que pensam vocês relativamente ao posicionamento, sendo o partido que nos representa neste momento, se deveríamos passar já ou integrar uma ala mais conservadora, okay? Ou manter-nos numa ideia, sabendo que saiu agora o Partido Alemão do IEF, qualquer coisa, portanto foi expulso
pela Le Pen, realmente por causa de um posicionamento muito mais extremado, e que nós sabemos que há partidos de extrema-direita ali metidos. Okay? E eu não considero o Chega como um partido de extrema-direita, portanto... Nem eu. Okay. Eu aproveito e respondo já. Na minha ótica, aliás, a posição do embaixador António Tajacorreia foi de um extremo esclarecimento. Aliás, quem o ouviu ficou estupefacto com esse esclarecimento. Então, por favor, acrescente Não, isso. continua. Não. A grande incongruência, e é muito curioso colocar isso em questão, porque é muito fácil acusar neste momento. Eu diria que toda a gente tudo. Há uma máxima, e nós falamos muitas vezes, fora deste âmbito, que eu costumo dizer que é das regras mais importantes que eu tenho. Total liberdade. E total liberdade é total responsabilidade. A família europeia, na qual o Chega está integrado, o ID, tem partidos de várias, podemos chamar de tendências, certo? Uns mais, outros menos radicais. Uns mais para alguma coisa, outros menos para outra. Não deixa de ser engraçado. Por exemplo, eu dou um exemplo muito paradigmático, mais uma vez uso o termo. Há a acusação de que, por exemplo, há determinada personalidade política que é pró-Rússia, enquanto, por exemplo, o Chega e o Dr. Ventura assume diariamente, aliás, assumiu no próprio Parlamento, foi o primeiro partido a tomar uma iniciativa de condenação efetiva à Rússia, propondo, inclusive, que fosse considerado um Estado terrorista. Às vezes até vai mais longe, por exemplo, a opinião de algumas pessoas, eu não estou a dizer que não subscrevo neste caso, mas ali foi uma tomada de posição assumida, incontestável. Fez-se quando houve, por exemplo, e deverão ter memória disso, quando se fez a foto de família do próprio Parlamento de apoio inequívoco à Ucrânia. Eu não vou dizer quem foi, mas há pelo menos um partido que sei que não se fez presente na foto. Estavam lá muito, a esmagadora maioria dos deputados que estavam a trabalhar naquela legislatura anterior. Portanto, é muito fácil mandar as ditas boquinhas pôr o ID ao barulho, não é? Ou seja, no sentido de dizer, mas você vai estar sentado ao lado de A ou de B. Mas permite-me só... Por favor, que eu acompanhe este reparo, porque eu acho que é importante para quem nos está a ver também consiga perceber isto, aquilo que eu te vou perguntar. Diz. E como diz bem, se vai associar, e neste caso será o normal, continuar a estar associado à ID, que eu acho bem, não é? Existe depois aquilo que se chama que é a intenção de voto. Ok? Portanto, e no âmbito parlamentar europeu, portanto, chega na ID, vai, entre aspas, seguir uma linha, o fio condutor da intenção de voto da própria ID. Isso não... E quando tu dizes que aqui é contra a Rússia, inequivocamente, se lá a intenção de voto for pró-Rússia, então, qual é o posicionamento que o Chega terá nesse momento? Isto como esclarecimento aqui no exercício para perceber o que é que poderia fazer. Eu sei. Parte da massa crítica que decide no Chega. Mas há uma coisa que posso dizer, Samuel, e deixa-me completar o exemplo do Sr. Atenção. Podem dizer o que entenderem. A verdade é que ele sozinho já acolheu mais refugiados ucranianos do que muitos dos que andam aí a rasgar as vestes. Eu sei que corro o risco de dizer, estás a citar e decidir o Dr. André Ventura. Mas então, é verdade. Uma coisa é o processo de intenções. Às vezes, manifestado em termos de decisão política. Muitas das coisas, a maioria das coisas que são ditas em política, são fruto de uma decisão colegial, de uma discussão. Depois é prática. Sabem, e agora respondo com um rap. Sabes o que é muito mais estranho para mim? É que não se questiona a presença do Partido Social Democrata, que antes era Partido Popular Democrata, que teve o cuidado de se transformar em Partido Social Democrata, honra seja feita a alguns dos antigos, como, por exemplo, o Dr. Pedro Santana Lopes, que tem o cuidado de há décadas dizer, e eu, em nome do PPD-PSD, e não há muita gente que assim diga, sabem disto, certo? Em nome do Partido Popular Democrático barra Partido Social Democrata, digo que, uma citação livre, por estranho, é que o Partido Social Democrata, isto é que devia ser questionado, e vem a propósito de uma coisa que o António Casal disse há pouco, é porque é que o Partido Social Democrata está na família dos ditos centristas, dos conservadores. Eu não me direi, não sei, sinceramente, se é o único, mas deverá ser dos muito poucos.
Porque o Partido Social Democrata, dizia António Casal, mais uma vez o cito, é um partido de centro-esquerda. A social-democracia é o socialismo democrático. Eu não vou fazer esta citação para chamar a atenção da pessoa, mas, por exemplo, o ilustríssimo Gonçalo Sousa, por sinal, tem lá o meu filho, mas que eu ouço com atenção, fala muitas vezes nisto. E é muito curioso. Cultivem-se. Eu vou dar um exemplo. Internacional Socialista. Todos sabemos o que é. Sim. O presidente histórico, o homem que marca, vamos chamar de forma prévia, que há de marcar sempre, a preeminência da Internacional Socialista, é o ilustríssimo Olof Palme, ministro da Suécia. Era social-democrata. Quando ouvimos o hino da Internacional Socialista, que é uma vocação digna, como qualquer objeto de arte, e com méritos, estamos a falar de um movimento personificado, sobretudo, posso citar aqui vários nomes outros, mas na gente, Olof Palme. O social-democrata por excelência. E ouçam, com muitos méritos. É a minha opinião, pessoal, com muitos méritos. Agora, acho que é muito mais estranho não questionar isto. E do que estou a falar, sei. Porque pertencia, eu próprio, anteriormente, noutro tempo, já bem longínquo, já sou antiguinho, a um partido que é assim. Era um partido do Centro Democrático Social, assumo aqui, publicamente, Partido Popular. Passou a ser assim. Mas pronto, voltando atrás para terminar e não deixar aqui isto por responder, é lógico que essa questão pode ser colocada. Meus caros, estamos aqui e agora aí eu volto atrás. Penso que estás a perceber o que é que eu estou a falar. A questão que colocaste agora. De intenção de voto. Estamos aqui numa questão de intenção de votos. Aí eu penso, repito, eu não falo para um partido, nem pouco mais ou menos, não tenho essa ousadia sequer, mas há uma coisa que eu sei. Volto sempre àquela máxima. Total liberdade é total responsabilidade. E já agora, de preferência, com coerência. Certo? Eu não tenho capacidade de adivinhar, mas isto eu assumo. E se há coisa, para terminar também esta intervenção, se há coisa que eu reconheci no excelentíssimo embaixador Teja Correia, foi esta capacidade de esclarecimento. Assumo esta capacidade de esclarecimento. Porque é muito fácil atacar, por exemplo, uma figura, e daqui já passo até uma outra questão e termino mesmo. Atacar uma figura porque, meu caro, porque não aparece no cartaz, ou porque outra aventura. É tão estranho. Já nem sequer vou ao olhar comum de que ele é o único adulto na sala. Parece que é a única pessoa serena na sala, mais do que adulto. E com isto não estou a criticar. Mas seria importante também, penso que abordamos pelo menos mais um ou dois candidatos. É isso, eu não estou a criticar o ilustríssimo Sebastião Bugalho, que é uma pessoa, por norma, quando ouço, até concordo com grande parte das coisas que dizia, mas caramba, há um carinho que lhe fica. Não concordas com as 7 quinas? Eu percebo o que queres dizer, não vou por aí. Agora, no que diz respeito especificamente à figura em questão, há uma coisa que salta à vista, Samuel. Estamos a falar de alguém que tem todo o direito de assumir uma posição política, inclusive encabeçar um projeto político, conseguir um lugar e provavelmente até será um defensor fantástico dos nossos interesses. Não ponho isso em causa. Isso é estranho. Um pouco tempo antes estava a fazer análise. É estranho. E continua, é jornalista. Mas eu quando quando eu nos dou portas desta vida. Eu não estou a dizer que ser jornalista é pejorativo, não é nesse sentido. Estou a dizer que sai do mundo do jornalismo sem nenhum tipo de filiação, porque foi assumido ainda há pouquíssimo tempo pelo Dr. Luís Montenegro que eu queria filiar dentro do PSD, portanto ele não é filiado no PSD, portanto não tem filiação partidária, portanto sai do jornalismo para encabeçar uma lista às europeias. É uma pessoa ainda jovem, não é? Portanto, não quer dizer que não tenha a competência. Claro que sim, vamos reconhecer que tem competência. Mas eu só queria dizer-te o seguinte, em relação a esse pedido que fizeste de análise até à direita, no centro, à direita, não tenho a menor dúvida. Se tem um gajo, com certeza, com todo o respeito, terá muitos méritos.
Acho que ali está inquinado por natureza neste aspecto. De resto, tudo aquilo que disse antes mantém. Poderá vir a desempenhar um belíssimo trabalho, poderá ser uma boa surpresa, tudo mais. Sem dúvida. O ilustríssimo João Rodrigo Figueiredo da Iniciativa Liberal, uso uma expressão que faz lembrar o liberal. Não faz bem, nem faz mal, e na dúvida, liberalize. Mas, exatamente. Portanto, eu por aí, com todo o respeito... Estás a dizer que ali é mais do mesmo, não mudou nada. Perfil, na minha opinião, tem, capacidade de discurso tem, sem dúvida. E sobretudo tem boas ideias, algumas, mas repito... mas além dos candidatos, nós temos que olhar também eu só queria terminar o programa. Pronto, mas eu também não vou estar aqui a falar continuamente, vocês daqui a pouco calma. Queria dizer uma coisa, mas isto eu não preciso. Tenho que puxar um bocadinho ao guio de centro-esquerda. E aqui tenho mesmo que dizer. É absolutamente surreal, na minha opinião pessoal, a opção do Partido Socialista, no sentido de escolher como cabeça de lista a estas eleições europeias, francamente, eu não faço ideia. Eu só sei uma coisa: é absolutamente surreal. Eu não consigo entender este país. Eu não percebo muito isto, mas é para aquela coisa que eu tenho que falar. Um voto que seja. Esse sujeito que será muito respeitável, será uma pessoa extraordinariamente simpática. Não coloco nada em causa. Mas um único voto também vamos ter. Imaginar que vai ter centenas de milhares de votos, que pode vir a ser, inclusive, a vencedora, é no mínimo tão estranho. Não desisto de fazer este comentário. Já nem fica estranheza no ar. Da gestão da pandemia, não falo dessas questões todas. Falo, apenas não entendo. António Casal, termino dizendo uma coisa, vou mais uma vez citar alguém, não sei se terá sido o Dr. Ventura, mas é uma frase que para mim é paradigma absoluto. Quem votar nela, seguramente, que nunca foi a Sistema Nacional de Saúde. Ou então vai... Pode ser masoquista. Não. E gosta. Não. Vai... daquela forma que tantas vezes nós não entendemos. Epá, e chama-me o que entender. Demagogo. O que entender. Porque há gente que vai e que se calhar cumpre. Já nem falam em gêmeas, desculpem, nem falam nessas coisas. De milhões e de cidadania, mas temos distribuição de cidadania imediata, ou muito rápida. Os que votam eu não consigo. Não são desses. Samuel, eu repito, desculpem, não quero mesmo, não tenho jeito para o show-off, mas há uma coisa que eu viro para a câmera, um voto que seja. Eu acho estranho. Centenas de milhares. É um mundo ao contrário. Peço desculpa, por favor. Não peço desculpa. Relativamente aos candidatos para as eleições europeias, pronto. E estou muito curioso para ouvir a tua opinião. A minha opinião é que o melhor candidato que temos, um candidato com maturidade para liderar os desígnios de Portugal numa Europa complicada, numa Europa que não está minimamente preocupada com os PIGs, okay, é o embaixador António Tanger Correia. Engraçado que ele, numa das entrevistas, ele subliminarmente conseguiu explicar, tentou explicar, penso que as pessoas que lá estavam não conseguiram entender. E ele disse: eu não sou político, eu sou diplomata. E efetivamente há uma grande diferença entre um político e um diplomata. Um político, aquilo que a Iniciativa Liberal apresenta, aquilo que a AD apresenta, aquilo... Sebastião Bugalho não é político. Está a tentar ser. Mas está a tentar. E os outros partidos que estão a tentar apresentar soluções, neste caso políticos, o Chega apresentou uma pessoa... Portanto, eles apresentaram políticos, aqueles que normalmente, caríssimo, agora baralhei, que estão normalmente nas assembleias, não é? Nos parlamentos, mas não estão no meio de uma guerra, no Kosovo,
a negociar dossiês de libertação no Médio Oriente, que não estão em frente a um bulldozer a ver como ele confidenciou uma vala comum onde viu milhares de cadáveres, onde lhe cheirou a carne pouco, de facto, onde nos confidenciou que foram várias noites e meses sem dormir com aquela imagem na cabeça. Isto é que é uma pessoa com maturidade para estar na Europa a defender os desígnios de Portugal na Europa. Não é defender aquilo que os outros fazem, defender os desígnios da Europa para Portugal. Nós queremos o contrário, que é aquilo que o embaixador António Taja Correia leva. É defender os desígnios de Portugal na Europa. E parece-me que se propõe a fazer isso com muita convicção. É um indivíduo que, quando lhe perguntaram sobre a parte que tu agora citaste há pouco, falaste há pouco, da família conservadora, ele não se imiscuiu dessa possibilidade. Não, pelo contrário. Ele disse que estaria disposto a negociar com ambas. Então, e ele está disponível, porque ninguém entendeu, ninguém entendeu, quando ele disse isto, é que eu sou diplomata, eu tenho a idade que tenho, e eu estou habituado a estar a negociar situações que eu, muitas das vezes até posso não achar as melhores, mas são as execuíveis naquele momento. E que poderão ser um primeiro degrau para chegar onde eu quero. Um bom diplomata é um excelente político. Sebastião. Pelo menos em potência. Qual é a bagagem de Sebastião? Sebastião que vai à Europa fazer... vai fazer que... vai comentar? Que experiência política tens? Ou de negociar, porque é aquilo que se vai para lá fazer. Sim, mas negociar o quê? Não. Vais para o Parlamento fazer o quê? Não é isso. Ou melhor, vais para o Parlamento Europeu fazer o quê? Que é... abraço, não. andas na noite com alguém, Sebastião... depois há filmagens, não é? Portanto, aí a cantarolar, opá, permitam-me. É o que nós acedemos das imagens que vêm de Bruxelas, não é? Pelo menos aquilo que passa aqui, para nós mortais comuns. Mas eu não me acredito que o Sebastião... Ou então vais para lá negociar as coisas que são importantes para Portugal. Mas eu não me acredito que o Sebastião Bugalho seja uma pessoa que gosto muito de ver. Eu não estou por isso em causa. Não, eu sei, mas eu já me conhecem das redes sociais, eu sou um bocado bruto a falar. É mesmo assim. Pronto. Agora, eu olho para o Sebastião Bugalho, vejo uma pessoa... É como se fosse um pacote. Um pacote. Não quer dizer que a máquina seja boa, mas o que está por fora é atrativo, que é o caso dos Ferraris e dos Maseratis e dos Fiats. São carros, e os Alfa Romeos normalmente são carros bonitos, mas depois o resto a gente não sabe. Estás a chamá-los de italiano. Não, estou-lhe a falar de uma pessoa que tem presença, tem carisma, uma pessoa educada, uma pessoa requintada, uma pessoa que se prepara, mas não tem a tarimba, nem o conhecimento, nem a experiência de António Taja Correia. Nenhum tem neste. Ok? A iniciativa liberal eu nem quero comentar. Eu vou fazer das palavras do líder da IAL, Rui Rocha, quando foi as eleições para o Presidente da Assembleia da República, as declarações que o Rui Rocha fez sobre o Chega, faço das palavras dele as minhas relativamente ao candidato dele às europeias. Digo mais nada. Relativamente àquilo que tu não queres que eu fale... Não queres, não havia lugar aqui para essa discussão. Pronto, porque isto é efetivamente só falámos de direita, mas falámos de direita e também falámos de corrupção. E eu não consigo olhar para uma senhora que pôs a saúde no estado vergonhoso que pôs, ok? Que anda ali toda sorridente. Que eu se estivesse no lugar dela, eu tinha vergonha, eu nem aparecia. Não aparecia, eu tinha vergonha, não aparecia. Fazer o que ela fez, eu não aparecia. E depois, estar com um estigma de que existe mão dela no caso das gêmeas, ainda pior. Não é estigma. Pior do que isto tudo. É contemporâneo dela. Pior disto tudo. Não há nada, estou a dizer que está.
É contemporâneo enquanto ela era ministra da Saúde. Pior. Então, não há como... Tinha a tutela, por sinal. Pior. Tinha Desculpa. tutela. Pior disto tudo é, respeitando aquela classe mais sénior que vota ainda com o coração e com o estigma de clubismo, que é o Partido Socialista, vou botar no vermelho, na mãozinha. Quando vos faltar as pensões ou quando as condições miseráveis que têm forem ainda mais miseráveis, pode ser que comecem a não votar no Partido Socialista. Até lá temos que respeitar, porque já são... É respeitoso. Dá continuidade àquilo que estás a dizer de uma forma muito mais prática, se calhar. Já que estamos a falar de uma eleição para a Europa, para a Comunidade Europeia, e essas pensões, e quando falaste das pensões, e podemos falar dos ordenados, ou dos vencimentos, E da qualidade de saúde. Compare-se com o restante dos países. E nós estamos na cauda. Não, é em tudo. Se um idoso em Portugal, um sénior em Portugal, fosse a um hospital na Holanda ou na Alemanha, os senhores iam dizer assim: não, eu quero ir ao hospital, não quero ir ao hotel. E aqui em Portugal só há um hotel. Eu conheço. Não, há vários. Não estou a falar na saúde. Há um, conheço, parabenizo e digo que é fantástico. Que é o Centro Materno Infantil do Porto. É brutal. Quando eu lá entro, esqueço-me que estou em Portugal. Mas é público. É público. Okay. Mas esqueço-me que é Portugal. Não entendo, porque sendo um dos melhores, se não o melhor, centro pediátrico do país, porque é que as urgências à noite estão encerradas? Mas isso a doutora Marta Temido poderá depois responder. Para mim é o melhor centro pediátrico do país. Não tem urgências à noite. Mas falando aqui, Okay. e permite-me só, agora vamos voltar à zona geográfica, isso que estás a falar, e já que abordamos agora um pouco o tema da saúde, 2 minutos. Quando falas de urgências pediátricas, seja no Porto, seja em Matosinhos, não, estamos a falar, mas que nos diz respeito, eu em Gaia penso que o Santos Silva tem urgência pediátrica, mas Porto e Matosinhos, ou melhor, Matosinhos, estamos a falar do 4º ou 5º maior concelho do Distrito do Porto, em termos populacionais, não tem urgência pediátrica. Matosinhos, como um concelho todo. Então, e o Porto só tem um hospital que se chama Hospital São João. E que concentra o Porto, cidade, concelho, e Matosinhos, cidade e concelho. Samuel, a minha filha esteve doente há pouco tempo. E no centro, eu fui ao Pedro Espanho, fui ao Centro Materno Infantil e fui ao São João. E no São João, eu cheguei lá às 10 horas da noite. A pulseira que foi dada não foi a vermelha, mas foi a cor de laranja. Portanto, era grave. Também. E a minha esposa, quando entrou na urgência, esteve 6 horas com a minha filha, que vai fazer 8 anos, ao colo, porque não tinha uma cadeira para se sentar. E pessoas com pulseira cor laranja estavam lá desde as 5 da tarde. Mas, não sei se vocês sabem, mas a partir da meia-noite, o São João, se por exemplo uma criança tiver um problema que necessite de um exame imagiológico, não tem. Porque o serviço fecha à meia-noite e abre às 8. Quer dizer que se a criança tiver um problema que carece desse exame e que poderá ser decisor na manutenção da vida dela, ela vai estar ali 8 horas em risco de vida porque fecharam o serviço de imagiologia porque não têm os técnicos para fazer o serviço, porque foram descansar. E que eles têm direito ao descanso. Claro. Todas. Mas é isso que eu estava... Agora, não há investimento na saúde. Não é questão de investimento. Não há. Claro. Aquilo que eu estava a dizer relativamente ao São João ser o único centro hospitalar que faz urgência pediátrica a partir das 8 da noite, penso eu, que é a hora de fecho dos SASUs, não é? Portanto, das ações. Eu não posso culpabilizar os 4 ou 5 ou 6 ou 7 médicos que estão lá a fazer o serviço de urgência. Claro. Eles não têm mãos a medir à quantidade de eu até lhes agradeço. Não é?
naquele período de 8 horas ou de 7 horas estão a fazer o serviço de urgência único, não é? A quantidade de utentes que lá chegam, eles não têm mais a medir. E eles têm que descansar, eles têm que comer, eles têm que relaxar, são pessoas. Como nós fazemos isso no nosso dia-a-dia, na nossa atividade profissional. Agora, são muito poucos para um centro hospitalar que faz serviço de urgência noturno. Mas isto da saúde à em 2 concelhos enormes. Isto, num dia deste vamos fazer aqui vamos fazer aqui um só para a saúde, porque... Mas estavas a falar da doutora Marta Temido. Eu vou dizer que é doutora, eu peço desculpa se não for. Eu penso que é isto. Mas adiante, olha, cá entre nós, algum grau académico terá. Claro que sim. E não é desrespeitoso quando nós dizemos. A questão é, isto é o resultado... António Casal, deixa-me só dizer o que é. Isto que eu disse não tem nada personalizado na pessoa. Simplesmente não consigo entender. Não consigo entender a decisão do partido, não consigo entender que mérito possam ver no sentido do segundo voto. É só isto. Há um pagamento que tem que ser feito. Não, eu só peço ao público que não votem no Partido Socialista. Porque já perceberam que vai ser exatamente mais do mesmo e mais. Votar no Partido Socialista, como no Partido Social Democrático, como na Iniciativa Liberal e como todos os outros, com exceção do Partido Chega, nós queremos que um partido, ou seja, a pessoa candidata, vá defender os desígnios de Portugal na Europa. Nós não queremos que o cabeça de lista de um determinado partido, candidato, vá defender os desígnios da Europa para Portugal. Okay? É isto que a gente quer. A gente quer que quem vencer, vá defender Portugal na Europa. O contrário, não queremos. E, neste pressuposto, e para terminar, para fechar aqui isto, pelo menos eu, o embaixador António Tanger Correia, candidato pelo Partido Chega, é diplomata e é a única pessoa que tem na sua gênese, na sua experiência de vida, enquanto pessoa e enquanto profissão, a capacidade que é necessária para liderar os desígnios de Portugal na Europa. Disse, terminei. E defender os interesses da forma mais a sério. É defender os desígnios de Portugal. Eu queria só dizer algo muito rápido, precisamente acerca de completar esta questão. O comentário que fiz há pouco acerca do... Não há aqui mérito nenhum para a pessoa. Eu nem sei, até estava curioso em ouvir o que é que o António Casal disse, nem vou dizer, até estou curioso, depois é que me digas. Agora eu sei uma coisa, quando classifiquei como melhoral, que não faz bem nem faz mal, não é no sentido negativo. Eu reconheço bastante mérito à pessoa em questão. Ouço às vezes, muito poucas, e ouço coisas interessantes. E também não quero ser assim tão simplista, é um género, e na dúvida liberalize. Não, há mais substância. Aliás, eu faço aqui, invoco aqui muito rapidamente as palavras do Pacheco Amorim numa entrevista que deu agora há umas 3 semanas ao Observador, em que fazia já, logo após saber a lista, ou melhor, as listas, quem encabeçava cada uma das listas dos vários partidos. E, curiosamente, ouvi a opinião dele, e estou absolutamente de acordo. Ele achou que, por exemplo, o cabeça de lista da Iniciativa Liberal poderia apresentar maior perigo para o Chega do que o próprio Sebastião Bugalho. Bom, eu vou então, e com lógica o argumento. O argumento é lógico. Por acaso, curiosamente, ouvi no dia seguinte, salvo erro, 2 dias depois, acho que no dia seguinte, o Camilo Lourenço, que é uma pessoa com bastante respeito, e ouço muitas vezes, dizer, isto um pouco estranho, não sei se... No sentido de... Não é de duvidar, respeitando, mas dizendo, não sei se vai ser bem assim. Então volto um pouco aqui ao Sebastião Bugalho. Eu entendi tudo o que disseste, António Casal. Mas, eu repito, eu acho que a pessoa em questão, neste caso o Sebastião Bugalho, vai ser eleito, seguramente, pode vir a desempenhar um bom papel. O que eu acho mesmo esquisito é a forma como lá chegou. O percurso que fez. É um jovem, não tem sequer 30 anos, é um indivíduo que se nota, que se prepara bastante bem, como disse o António Casal,
domina vários assuntos, portanto, é uma pessoa que eu acho que pode ser, efetivamente, Uma boa imagem. Uma boa imagem, repito, predomínio da juventude. Tantas vezes pedimos que venham os jovens, ele está presente. Fresca, jovem. Mas, por favor, semanas antes, estava a opinar. Estava a opinar, inclusive, especulando sobre o lugar que vem ocupar. Ou seja, ao Centrão no seu melhor. Que acho que foi uma boa opção. Eu acho. Mais uma vez, eu acho. Então, mas é grave a posição que ele tomou em 2016. Ele tomou a posição de que Portugal sim. devia de sair da União Europeia. Mas posso dizer uma coisa, António Casal? Agora vai associar uma família que é pró-Europa. Portanto, resumindo, em relação ao candidato Sebastião Bugalho, eu acho que, uma vez eleito, vai fazer um bom papel. É inteligente, é jovem, aquilo que eu acabei de dizer. Estranhíssimo, independentemente dessa tal posição de há 10 anos ou de há 8 anos, é, contemporaneamente falando, o que acabou de dizer agora. Ou melhor, o que dizia. A analisar especulativamente, inclusive, é o lugar que vai ocupar. É desleal, no mínimo. Não é no presente. É neste passado bem recente. Portanto, fica isto. Em relação a isto era Marta Pinheiro, mantenho a minha, pronto, não importa o que académico. Não entendo. Volto, mais uma vez, permite-me só um voto que seja. Já me faz achar que é um mundo ao contrário. Era só isto que eu para terminar, então. Vai pensar tudo. Quer dizer, acrescentar alguma coisa? Última. Não, relativamente a um assunto que não tem nada a ver com aquilo que nós falamos hoje. Ele contasse o computador, isto vai ser. Não tem nada a ver, mas tem a ver com a realidade de Portugal. Portugal era um dos países mais seguros do mundo. O Partido Chega defende que a imigração, neste caso... Então vou só acrescentar uma coisa que eu não queria abordar, porque estávamos a terminar, estávamos a ficar sem tempo, só de dizer que é curioso ver no programa eleitoral do PSD para as europeias, encabeçado por Bugalho, tem a proposta de controlar a imigração através do mecanismo que é da Frontex, a agência europeia, certo? Em que se controla a imigração, isto é, Luís Montenegro, na campanha eleitoral para as legislativas, certo? Confrontou o Dr. André Ventura a dizer que ele era populista, demagogo e que não se deveria estar a controlar fronteiras. E depois diz isso. E agora, que está no governo, não fez absolutamente nada sobre o controle de fronteiras e nós vemos os números, já vais falar sobre eles e acho muito importante. Não faço sobre isso. Mas são importantes e qualquer pessoa consegue aceder aos números, ou melhor, eu acho que qualquer português de bem neste momento que saia à rua sente o que é que se passa à nossa volta. O relatório de há 10 dias é porque... Certo, mas eu sinto. Quando vou à rua, a pessoa passa ali no centro do Porto e ela só olhar para trás. Ok? Portanto, mas é curioso, aquilo que é curioso é o programa eleitoral da AD para a Europa já quer controlar a fronteira, eu acho bem. Ainda bem, mas agora, aquilo que não era possível há 3 meses, e era populista, agora inserem no programa deles. Isto agora é o populismo do bem. Há as causas do bem, mas enquanto governo, e enquanto governo de Portugal, não toma nenhuma medida para controlar as nossas fronteiras. Claro. Relativamente à imigração, o Partido Chega é o único partido que diz que tem que haver controle na entrada de imigrantes em Portugal. Fizeram-me chegar hoje uma imagem que eu queria partilhar com vocês, que é a previsão de Sócrates, não é o José Sócrates, é o filósofo, da queda da democracia. A democracia deve cair porque tentará se adaptar a todos. Os pobres vão querer ser respeitados como idosos. Desculpem. Os pobres vão querer a riqueza dos ricos e a democracia dará a eles. Os jovens vão querer ser respeitados como idosos e a democracia vai dar-lhes isso. As mulheres vão querer ser como os homens. A democracia vai dar-lhes isso. Os estrangeiros vão querer os direitos dos nativos e a democracia irá dar-lhes isso. Os ladrões e fraudadores vão querer funções governamentais importantes e a democracia vai-lhes dar isso. E naquela época, quando os ladrões e os fraudadores finalmente
e democraticamente assumirem a autoridade, porque os criminosos e os malfeitores querem o poder, haverá uma ditadura pior do que na época de qualquer monarquia ou oligarquia. Sócrates. Fica aqui para pensar Sócrates. O filósofo. Um filósofo. Se bem que Sócrates, Sócrates 470. podia ter sido escrito por ele. Permita-me. Sócrates 470-399 a.C. Fosse quem fosse dissesse, estaria sempre certo. Não, mas o que vou dizer é que este foi Sócrates, filósofo, portanto, há 2000 e qualquer coisa anos atrás, mas podia ter sido escrito pelo Sócrates contemporâneo. Bem, com isto vamos terminar. Agradeço a quem tenha assistido. Continuo a dizer, comentem, deixem as vossas intenções. Quem quiser participar será sempre bem-vindo. Estamos aqui abertos para todos. Despeço-me. Muito obrigado, casal, novamente por ter sido nosso anfitrião e também que nos recebeste. Obrigado mais uma vez, Fernando, por teres aceito o nosso convite e até à próxima. E obrigado a todos vós. Obrigado.